Olá, bom dia, gente. Muito bom dia nesse dia 10/12 de 2024, um dia chuvoso. Um dia chuvoso como esse, você dentro de casa, tranquilo, ele traz aquela sensação de proteção, né? É a mesma coisa num dia frio, você debaixo de um cobertor. Também dá aquela ideia de proteção, aquela ideia do cuidado, do autocuidado, não é isso? Semelhantemente também, o abraço, ele também fornece esse tipo de sensação. Uma sensação de acolhimento, de proteção. E é sobre isso que eu quero falar hoje. E para essa leitura, eu quero ler Marcos capítulo 9, versículos 36 e 37, que diz assim, ó. Aí segurou uma criança e a pôs no meio deles e, abraçando-a, disse aos discípulos: Aquele que ser por ser meu seguidor, receber uma criança como esta, estará também me recebendo. E quem me receber, não recebe somente a mim, mas também aquele que me enviou. Eu li na linguagem de hoje. Então, Marcos 9 vai dar a ideia, vai falar o seguinte: o contexto aqui é o seguinte, porque ele começa aqui no versículo 36, dizendo assim, aí, dando prosseguimento a uma coisa que estava acontecendo anterior. O que estava acontecendo anteriormente era o seguinte: um homem tinha um filho que estava possesso por um espírito imundo. Nenhum dos discípulos de Jesus conseguiram expulsar esse espírito. Jesus chega e expulsa esse espírito imundo da criança, libertando a criança assim. E aí os discípulos começam a ficar ansiosos, né, entre eles para saber qual deles é o maior. Se Jesus não tivesse ali para expulsar aquele demônio, será que algum deles teria condições de fazer aquilo? Eles perceberam que não. Mas de qualquer maneira, enquanto eles estavam caminhando em direção a uma cidade que eles estavam para ir, eles estavam debatendo sobre isso. Quem que era o maior? Quem que era o melhor? Quem que era o mais poderoso? Quem que era o mais... Enfim, é um assunto para outra oportunidade. Para dirimir essa dúvida e para acabar com esse problema, Jesus chama uma criança no meio, fala que deixa eu ensinar uma coisa para vocês. Pegou uma criança, colocou no meio, abraçou essa criança. É aqui que eu quero pensar. E ele fala assim, olha, quem recebe, ou seja, quem acolhe essa criança, ou quem acolhe uma criança como eu. Por que ele diz isso? Porque naquela sociedade, naquele primeiro século, mulheres e crianças não eram contadas. Não eram contadas as mulheres e as crianças. Eles ficavam à margem da sociedade. É por essa razão que a Bíblia vai dizer que a verdadeira religião, Tiago fala isso, a verdadeira religião é aquela que acolhe os órfãos e as viúvas, que eram as pessoas que tinham menos favor da sociedade. As pessoas que eram órfãos ou eram viúvas, eles não tinham uma força masculina que protegesse, que acolhesse, que desse força, né, energia para seguir a vida adiante. Não tinha essa pessoa. Então o apóstolo, assim como Jesus, vai dizer que a verdadeira religião ela dá essa subsistência, essa manutenção para a vida desses menos acolhidos. Então Jesus pega uma criança e fala: vocês querem ser meus discípulos mesmo? Então abrace aqueles que são menos favorecidos. Acolha aqueles que é menos favorecido. Dê proteção àquele que está desfavorecido diante da sociedade. E se você abraçar uma criança como essa, se você acolher as pessoas como eu estou fazendo com essa criança aqui, você vai estar acolhendo a mim mesmo e você vai estar acolhendo ao meu Pai que me enviou, que é Deus. Então é sobre isso que eu quero pensar. O abraço, ele é uma comunicação não verbal. Ele transcende as palavras. Há momentos em que o abraço ele é mais necessário do que 1 milhão de palavras. Há momentos que você tem que sentar do lado de uma pessoa, abraçar ela e fim de conversa, não falar mais nada. Eu me lembro uma vez, eu já falei isso numa live, que eu estava muito angustiado, alguma coisa tinha acontecido. Aliás, tinha sido uma semana muito difícil, com muitos desafios, eu estava muito angustiado. E aí quando a gente se reuniu antes do culto, geralmente a gente se reúne antes do culto para orar, uma irmã veio e me deu um abraço apertado, não falou nada, soltou e pronto. E aquela tensão todinha minha dissipou. Então às vezes acontece isso, sabe? O abraço então ele comunica de forma não verbal amor, afeto, conforto, apoio, gratidão, conexão, fortalecimento de laços, dá a ideia de pertencimento, sabe? Ele oferece o conforto, segurança. O toque físico, de um modo geral, ele traz uma cura emocional muito grande. O toque físico, o abraço principalmente, ele dá uma conexão profunda que provoca uma cura emocional, né? Porque o abraço é calmante, né? Ele é anti-estresse.
ele é anti-ansiedade. Se uma pessoa está ansiosa, está estressada, ainda que você não saiba sobre a terapia do abraço, mas você sente, não vou dar um abraço no fulano. Você sente a necessidade de dar um abraço. Porque você sabe que quando você está ansioso, está estressado, quando você recebe um abraço e alivia. Então você também sente a necessidade de abraçar uma pessoa. Agora você imagina sendo abraçado por Jesus. Imagina Jesus abraçando. Alguns textos sugerem o abraço de Jesus. Alguns textos sugerem o toque de Jesus. A gente vê que Jesus tocou em algumas pessoas, né? Algumas pessoas que não podiam não se podiam nem se aproximar, por exemplo, os leprosos. E aí Jesus toca em leproso, Jesus toca em cego, ele toca nas pessoas. Jesus sabia a terapia do toque, a necessidade do toque, o calor humano, a energia que é transmitida de um corpo para outro corpo. Ele sabia disso. Então ele fazia isso. Então ele pega essa criança que estava lá atrás, que nem podia muito aparecer no meio daquela multidão, porque os discípulos, em outro momento, os discípulos estavam tentando impedir dessas crianças chegarem até Jesus. Lembra o outro texto que Jesus fala, deixe vir as minhas criancinhas? Então ele fala para os discípulos, abre espaço aí, deixa esse menino vir. Os meninos estavam felizes. Aí a Bíblia diz que Jesus abaixou e abraçou todos eles, tomou essas crianças no colo. Imagina a cena de Jesus abraçando. Imagina você sendo abraçado. Jesus permitia o toque. Ele não era aquele rabino austero, difícil de contato, que mantinha uma distância emocional das pessoas. Não, ele permitia o toque. João, nas reuniões que Jesus fazia com os discípulos, João ficava reclinado no peito de Jesus, na parte íntima. A gente tem um limite de segurança, que é instintivo. Toda vez que você estiver conversando com uma pessoa e essa pessoa se aproxima muito de você, instintivamente você dá um passo para trás, porque a pessoa está ocupando uma zona de proteção, né? Uma zona que na nossa mente a gente protege. Então você tem ali uns 25 a 30 centímetros que você mantém distância da pessoa. Quando essa pessoa chega perto, se não for seu cônjuge, se não for seu filho, se for um amigo, se for alguma outra pessoa, você logo se afasta instintivamente, porque é código de defesa, enfim, tem coisa da nossa natureza que promove isso de forma instintiva. Assim como quando o mosquito vem para pousar no seu olho, e mesmo sem você pensar, seu olho fecha. É instintivo, é defesa do corpo que promove isso. Mas quando você quer acolher, você deixa a pessoa se aproximar. Então Jesus deixava aproximar porque ele queria acolher. Ele queria levantar a autoestima, ele queria levantar espiritualmente aquela pessoa, ele queria deixar aquela pessoa se sentir confortável, né? Ele queria que o vulnerável se sentisse forte, ele queria que aquele que era desprezado se sentisse amado, ele queria que aquelas pessoas se sentissem à margem da sociedade, fossem acolhidas, ele queria gerar uma conexão espiritual com essas pessoas, ele queria fornecer para essas pessoas um pouco de energia para seguir, porque muitas vezes a gente está desenergizado. Eu falei sobre isso ontem, né? Eu falei que às vezes a gente está desenergizado. Eu falei isso domingo também. Às vezes alguma coisa acontece, pode ser hormonal, pode ser emocional, pode ser espiritual, mas a gente sente uma falta de energia para seguir adiante, né? Então imagina bem essas pessoas, esse menino, as mulheres que eram desprezadas pela sociedade. Imagina os discípulos que eram marginalizados agora pela religião judaica. Então agora essas pessoas podem receber o abraço de Jesus. Elas podem ser acolhidas, elas podem receber uma nova disposição de ânimo para seguir adiante. E é isso que ele quer fazer comigo e contigo também. Só que nós não temos Jesus de forma física entre nós. Entretanto, ele está presente. Ele fala, se 2 ou 3 estiverem conversando a meu respeito, eu me faço presente. Nesse momento, meu irmão, Jesus está aqui. Nessa conexão que a gente está fazendo aqui, nessa meditação da palavra, nós estamos falando sobre as virtudes de Jesus, o abraço de Jesus, ele se faz presente aí te acolhendo do seu lado. Mas muitas vezes Jesus vai usar uma pessoa para te abraçar, para te acolher, para te energizar novamente, para te colocar de novo no circuito, para te dar uma sensação de amor incondicional, né? Porque o abraço dá essa sensação de amor incondicional. Uma pessoa madura espiritualmente abraça a outra, ainda que ela peque, ainda que ela erre, essa pessoa recebe um abraço que é o abraço de Deus, o abraço de um amor incondicional, daquele que entende as nossas fragilidades, as nossas fraquezas e está disposto a nos colocar de pé novamente, de novo no circuito, pronto para seguir adiante. Aquela mulher que ia ser apedrejada, lá de João capítulo 8,
Jesus abraça ela espiritualmente. Quando fala assim, cadê os seus acusadores? Ah, ninguém está aqui mais não, Senhor. Eu também não vou te acusar não. Vai e não peques mais. Isso é um abraço espiritual. Sabe? Então o abraço de Jesus a essa mulher, por exemplo, deu a ela uma nova energia para viver. Deu a ela uma nova perspectiva de vida. E às vezes é através de um irmão que se assenta do seu lado na igreja, através de um colega de trabalho. Às vezes você vai ser essa pessoa que vai ser chamada por Jesus para dar um abraço, para chamar a criança para o meio, figuradamente falando, e dar um abraço, esse abraço que reconecta a pessoa com o mundo espiritual, com uma realidade maior, né? Que faz a pessoa se sentir amada, né? Então, o desanimado se sente animado novamente, se sente abençoado, né? O fraco se sente fortalecido, o excluído se sente amado e acolhido, né? Ele abraçou esse menino e ele orientou os discípulos também a abraçarem. Ou seja, ele orientou a mim e a você a também abraçar. A gente muitas vezes não sabe como que as pessoas chegam nos nossos cultos, né? Às vezes as pessoas chegam nos nossos cultos com o coração arrebentado, uma semana de muita luta, ou talvez até um dia de muita luta, lutas mentais, né? Desafios mentais, desafios espirituais, desafios no trabalho, uma série de coisas. A gente não sabe como as pessoas às vezes chegam fragmentadas perto da gente. O quanto é importante um abraço. Então, quando você estiver num culto, por exemplo, e falar assim, dá um abraço ao seu irmão aí, deseja ele uma boa semana, ou então, agora é o momento, nós vamos cantar um cântico, dá um abraço no seu irmão aí, deseja ele a paz do Senhor, a paz que acalma a alma dele. Faz isso com carinho, faz isso com amor. Encontra o seu irmão, dá um abraço afetuoso, não um abraço mal intencionado não, mas um abraço afetuoso, aquele que resgata a pessoa que está lá dentro, aquele que levanta a pessoa que está lá dentro. É esse o abraço que Jesus deu. Não era um abraço casual, não era um abraço intencional no sentido de má intenção, mas um abraço com a intenção de conectar todos os fragmentos de dentro da pessoa. Que Deus nos abençoe e que você se sinta abraçado pelo Senhor nessa manhã chuvosa, que o Senhor te abrace, te acolha, que o Senhor realmente aqueça novamente o seu coração, se é o caso, e transmita isso para as demais pessoas. Nós somos chamados para isso, tá bom? Um grande abraço aí, um grande abraço para o meu amigo pastor Dalvi, hoje é aniversário dele. E que Deus abençoe Cristiane, Sandra, Jusilane e Alice, Thalita, o Hélio, meu irmão, Deus abençoe poderosamente sua vida. E os demais que aí estão, que Deus te conforte, te abrace e te abençoe.